boa noite. Aqui estamos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar. Como sempre fazemos todos os domingos, neste horário, aqui estamos para mais um Evangelho. Pedindo sempre a proteção, as bênçãos do Mestre Jesus. Vamos pegando a nossa água. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Pegando a nossa água, nos preparando para esse convite que sempre fazemos de trazer Jesus para o nosso lar, nos amparando, nos auxiliando na nossa luta cotidiana. E sabemos que nenhuma prece, nenhuma oração fica sem resposta. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos no nosso Evangelho no Lar. São exatamente 19 horas. Vamos nesse momento, já com as nossas águas, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que sempre se fazem presente nas nossas tarefas, nos nossos momentos de oração, rogando as bênçãos e convidando que esse Mestre amado vá adentrando cada lar, vá chegando de mansinho, iluminando cada cantinho, não deixando nada às escuras, que a sua luz vá penetrando não só os ambientes, mas também os corações, até daqueles familiares mais endurecidos, mais revoltados, que a bondade, o amor desse Mestre amado contagia a todos, inclusive aqueles que adentrarem o nosso lar durante a semana, que também recebam o contágio do amor e da paz, da harmonia, da saúde. Derrama tuas bênçãos, Mestre Jesus, sobre cada irmão que nos ouve ou nos ouvirá depois, sobre cada lar, cada ambiente que nos acolhe. Que a tua paz, o teu amor, que as bênçãos sejam derramadas sem medida ou conforme a necessidade de quem nos ouve. Que todo aquele que beber a água que tu, Mestre Jesus, abençoaste, todo aquele que beber com fé, esteja receptivo às bênçãos que merecer. Por tudo te agradecemos hoje e sempre e te convidamos, fica conosco, Mestre, em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar no capítulo 5, nós vamos ler Bem-aventurados os aflitos. Boa noite, Cristiana, nossa administradora, a Dalgisa, nossa amiga querida. Sejam todos bem-vindos. Para quem gosta de nos acompanhar, então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nos diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso também está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome,
porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. E como sempre, nos rebuscamos no roteiro sistematizado, com as suas questões e respostas, nos auxiliando sempre no entendimento, na interpretação do Evangelho. Quem são os que choram e serão consolados? São os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e se desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. Porque nós sabemos, né, queridos irmãos, que tem muitos de nós que ficam xingando Deus, brigando com Deus, como dizemos, se sentindo vítima de determinadas situações, e aí blasfemam, falam mal de Deus, dizem que Deus se esqueceu, mas não é assim. Nosso Pai jamais esquece de nós. Nós esquecemos dele. Ele jamais. E os que têm fome e sede de justiça. Quem são estes? São os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouça os reclames. Não raro, os famintos e sequiosos de justiça são antigos déspotas, alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. Ou seja, encarnação anterior, nós abusamos do nosso poder, nós maltratamos o nosso semelhante. Agora nós viemos sequiosos de justiça. Nós precisamos, nós imploramos por justiça, para que a justiça seja feita. E nós também escolhemos essa prova, para sentir na pele o que fizemos os nossos irmãos sentirem. Isso é muito importante que entendamos, que compreendamos. Quais os que sofrem perseguição pela justiça? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz. Olha que lindo. Buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. Num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas reserva muitas alegrias no futuro. A que pobres Jesus se refere? Jesus se refere aos desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e na prática do bem, oportunidade de ascensão espiritual. Sobretudo, aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus, e Ele, que é todo justiça e amor,
A ninguém despreza por sua causa da condição material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dediquemos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. Há muitos pobres que são maus, como há muitos ricos que são bons. Quem de nós não conhece alguém assim? Existem pobres, paupérrimos até, muito orgulhosos, muito maus, egoístas. E existem ricos muito bondosos, humildes. Nós temos o prazer de conhecer essas pessoas, os dois lados. Certa vez alguém me disse, porque a gente é pobre, a gente é humilde. E nós falamos, não confunda pobreza com humildade. Ser humilde é outra coisa. Conhecemos muitos pobres orgulhosos, também humildes, lógico, mas também conhecemos ricos humildes e ricos orgulhosos. Então, por isso que diz, não está na condição, todos nós já adquirimos ou vamos adquirir a riqueza, porque é uma das provas pelas quais nós passamos. Então, cada um a seu tempo. A todos os ricos estará reservado o sofrimento? Não. Sofrerão somente aqueles que fazem mau uso dos seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio, os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhes concede, os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, o nosso Pai quer que todos sejamos bons. É só isso que Ele quer. E falamos agora da justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É complicado, não é mesmo? Mas aí a doutrina nos esclarece, como sempre. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem terem feito nada para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir, tudo dá certo? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem, enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, então, têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar.
Realmente é isso que precisamos compreender. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. Hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. E quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nessa passagem? Somente na vida futura poderemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espírito, sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material, experimentaremos satisfações que nem as maiores alegrias terrenas se lhes poderão assemelhar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E como se pode acreditar na justiça de Deus e, ao mesmo tempo, explicar a diferença de sorte entre os homens? Sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem merecer. Portanto, se alguém sofre, justa há de ser a causa de seu sofrimento. E somente a pré-existência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Se hoje sofremos e nada fizemos nesta existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. Aqui, quando fala, há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Quem não lembra do Chico? Quem assistiu o filme ou a história do Chico, que sabe da história do Chico? Chico sofreu desde que nasceu, perdeu a mãe, padeceu com a madrasta, padeceu muito, foi maltratado, lambeu ferida. Tudo isso para quê? Porque tinha um problema na visão. Deus não é injusto. Mas muitas vezes nós pedimos para ter um adiantamento moral, uma evolução espiritual mais rápida. Como diz aqui, para adiantar-se, para mais rápido, né, pede como prova esse sofrimento, para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. É claro que nós somos ainda pequenos, né, queridos irmãos? Nós queremos mais é não sofrer. Isso que a gente quer, não sofrer. A gente falta ainda essa compreensão. Estamos engatinhando. Está bem, Tereza. Vamos colocar na lista para as orações. Fica tranquilo. Então, vamos para o item 4, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, tem duas fontes, bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites aos seus desejos? Quantas uniões infelizes
porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade e nas quais o coração nada tem a ver com isso. Quantas dissensões, querelas funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos abusos de todos os gêneros? Aqui nós podemos colocar, queridos irmãos, quando nós somos gulosos, quando nós comemos demais, às vezes só temos um mal-estar momentâneo, mas outras vezes ocorre a obesidade, o diabetes, quando somos formigas. Muitas enfermidades nós poderíamos evitar. Então não foi isso programado. Isso aqui faz parte das causas atuais das aflições. Foi nesta encarnação que nós fizemos isso. E aí responderemos ainda em encarnações futuras. Então, tem muitas coisas que nós provocamos aqui e agora. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Tem muitos de nós que colocam o filho acima deles. Nós precisamos ser pais, não é ser amiguinho. Muitas vezes aquele paizinho, aquela mãezinha se sacrificam para dar uma roupa de marca, um tênis de marca. Colocam o filho acima deles. Nós precisamos ensinar mais os valores morais, não coisas materiais que são efêmeras. Nada contra quem tem condições de dar, mas não colocar na mente do filho que são melhores do que os irmãozinhos que têm menos. Aí estão colocando no coraçãozinho deles a vaidade, o orgulho e muitas vezes o egoísmo, porque não são capazes de praticar nenhum ato de caridade. Então isso já é dessa encarnação nossa. Então não podemos dizer que estamos pagando alguma coisa de encarnação passada. Estamos aqui fazendo isso. Obrigada, Marinalva. Outro. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e na maioria das vezes verão se não podem dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem então atribuir todas essas aflições, se não a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a chance, a oportunidade desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está justamente em si mesmo, em sua imprudência, em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida,
O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. Bem importante isso. E nos diz o roteiro sistematizado: qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida? Tem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida atual, aquelas que nós provocamos, como exemplificou o Evangelho, e outras em vidas passadas. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Antes de ser bons ou maus para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos. E o que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Ou seja, se eu sei que como demais, passo mal, ou estou ficando obesa, se como muito doce, foram exemplos que citamos anteriormente, por isso estamos repetindo. E ao fazermos um exame de sangue, está dando problema, está demonstrando que estamos pré-diabéticos ou já diabéticos, vamos corrigir, não vamos deixar para a próxima encarnação virmos com deficiências causadas por nós aqui, já que estamos esclarecidos, não podemos nos dizer ignorantes. O Evangelho nos ajuda, a doutrina espírita nos esclarece. Devemos fazer tudo o que nos for possível para a correção dos nossos erros. Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade das nossas ações? Claro que não. A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos muitos dissabores. Devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações para não cair na repetição de um erro. E como evitar os males que nos afligem? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as nossas aflições. Então, o Evangelho vem nos auxiliar, nos esclarecendo. São de duas espécies as nossas aflições. Vamos fazer o possível e o impossível para nos melhorar, para não acarretar dissabores futuros. Vamos lembrar dos ensinamentos do Mestre: humildade, caridade, amor para com o nosso semelhante. Vamos perdoar aqueles irmãos que nos ferem, nos ofendem. Vamos lembrar que são irmãos enfermos da alma, muitas vezes do corpo também, e aí querem se vingar nos irmãos de caminhada, e às vezes nós somos o próximo daquele. Não vamos responder na mesma intenção da ofensa, não. Vamos a cada dia ser um pouquinho melhor. Lembrando que nós temos as irradiações diárias para quem assim o desejar. É só deixar o número do WhatsApp no Messenger, que eu retorno diariamente com as orações. Temos também atendimento fraterno pelo Messenger. Tudo na doutrina espírita é gratuito. Se alguém quiser cobrar alguma coisa, não acredite
Não pague um centavo, porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeis. E isso assim também para com as psicografias. Não pague nada, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento, já com as nossas águas. Se você tem alguém enfermo em casa, também pode colocar uma água separadinha para ele, para esse irmão que precisa. Ao tomar o medicamento do médico, que possa tomar com essa água, sempre rogando, elevando o pensamento ao Mestre Jesus e pedindo os bálsamos curadores, os bálsamos que servem de lenitivo, aliviando as nossas dores, seja do corpo, sejam da alma. Amado Mestre Jesus, já te pedimos que adentrasse cada ambiente onde cada irmão se encontra, que levando a paz, a compreensão, a união, o amor, que a tua luz ilumine cada cantinho, também o coração e a mente, o alívio para todas as dores, especialmente aquelas do coração, da alma, que sempre carregamos a máscara do sorriso, muitas vezes sem contar a ninguém aquela dor quietinha no coração. Alivia, Mestre amado, cada irmão que se sentir assim, agora ou depois, quando nos assistir. Te agradecemos muito, Mestre amado, e te pedimos, guia cada um de nós na caminhada em mais uma semana que se inicia. Que todos tenham progresso, seja material, espiritual, financeiro, aquele que o irmão necessitar, que venha a seu contento, sendo sempre para o bem comum, que não prejudiquemos a ninguém com os nossos pedidos, porque saberemos que assim não seremos atendidos. Somente desejando o bem, com amor ao próximo, as bênçãos virão até nós. Por tudo somos gratos, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.